Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão gostando da aula, dos conteúdos? Espero que sim, estejam aproveitando e absorvendo todo esse material aí que eu tô colocando para vocês. Na aula de hoje, a aula de número 4, nós vamos trabalhar os signos, símbolos e ícones nas artes visuais. Antes de tudo, gente, quando eu falo de signo nas artes visuais, não tem nada a ver com lá o horóscopo, tá? É outra coisa. Vocês vão estar vendo aí e com certeza vão estar gostando do tema. Então, assim, os símbolos nas artes visuais é uma forma de transmitir visualmente uma mensagem. Então, é a forma visual de transmitir uma mensagem, né? A forma de uma linguagem visual. E assim, há milhares de anos, o homem ele vem evoluindo na sua forma de comunicação, evoluindo na forma de sons, gestos e através de palavras, sinais e símbolos, né? E a orientação de pessoas e a representação de pessoas e objetos por sinais gráficos, né? Para orientar espacialmente através do desenho, foi criada no ano de 1930. E isso teve como intuito de facilitar a universalização da comunicação não verbal. Então, assim, através dos símbolos, dos ícones, né? Dos signos, a comunicação não verbal, que é você olhar o desenho e identificar aquilo que ele quer passar sem necessariamente precisar ler, ler em frase o que aquilo quer transmitir. E aonde nós podemos encontrar essa comunicação não verbal? Bom, isso está inserido no nosso cotidiano do dia a dia, assim como as cores. Então, a gente vai encontrar em aeroportos, em supermercados, em identificação de banheiro, através de diferentes categorias, tá? Elas são separadas por categorias. A gente encontra os pictogramas, tá? Que vocês vão ver na sequência, ícones, indícios e símbolos. Então, são separados nessas 4 categorias que eu vou colocar aí na sequência para vocês. Gente, então vamos a descrição individual de cada uma categoria delas. Nessa parte da comunicação visual. Então vamos falar do pictogramas. Pictogramas são as representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica, bem simplificada. Aquilo que eu disse para vocês, identificação, por exemplo, ali do banheiro feminino, masculino, a identificação ali do garfinho e da faca que indica a refeição, a identificação para deficiente físico, a identificação de avião. Mas essa identificação ela é simplificada sem perder o significado essencial do que ela está representando. Então, o uso geralmente ele está associado à sinalização pública, onde a gente reconhece mais esse tipo de símbolo. São as instruções, orientações e qualquer outro meio para transmitir informação. Tá? Então, isso que vocês estão vendo na tela são exemplos de pictogramas. Neste exemplo a seguir, temos os ícones. Então, ali a gente tem uma ampulheta, temos ali a representação do dinheiro, a representação das moedinhas ali de ouro, da carteira, da bolsinha com moedinhas, barras de ouro, cartão. Isso é uma representação de ícones.
Então, os ícones, eles são signos que representam um modelo imitativo de um objeto, tá? De uma forma ou de um espaço ou uma situação. Então, ele vai representar ou um objeto, ou uma forma, ou uma situação, de forma imitativa, que é característico das artes plásticas e dos meios de comunicação de massa. Ali o exemplo, então, por exemplo, uma fotografia, um mapa, um diagrama, né? O próximo são os indícios. O que seriam os indícios? Ali a gente percebe que tem ali uma imagem de uma nuvem com chuva. Então, os indícios, eles vão ser signos visuais que têm origem em formas de situações naturais ou casuais, através da acumulação de experiências. Então, devido à ocorrência de situações idênticas, indicam algo e adquirem significado. No exemplo aí, a gente tem, por exemplo, uma nuvem com a chuva. O que seria? Seriam as nuvens carregadas, aquelas nuvens bem acinzentadas, escuras, elas indicam a tempestade. A marca de pneus no asfalto indicam, de repente, uma freagem. As pegadas de um animal, as marcas de pegadas na areia, assim, na terra, indicam que um animal passou por ali, que é um rastro de um animal. A seguir, temos os símbolos. Os símbolos, eles são signos visuais que designam o objeto de uma maneira totalmente livre. Então, eles são independentemente de semelhança ou de uma ligação direta com eles. Tá? Então, nem sempre o desenho vai estar querendo dizer realmente aquilo. Nesse exemplo, a gente tem ali um desenho, né? Um ícone, um símbolo, né? De um leão. E, na verdade, assim, o significado, ele é estabelecido através de normas e convenções. O que isso quer dizer? Que para serem entendidos, necessita de uma prévia explicação. Então, os símbolos, eles estão ali, mas nem sempre eles vão querer passar exatamente ao pé da letra aquilo que você está vendo. No caso do leão, qual seria o símbolo do leão? Seria a força. E falando dos símbolos e signos nas obras de arte, o que a gente tem para falar disso? Bom, durante muito tempo, a arte ela era a única mídia disponível à população. A população ela era analfabeta e toda a comunicação ela era feita através de imagens. Então, as imagens, a imagem precisava funcionar e as pessoas precisavam reconhecer imediatamente o seu significado. Se usarmos uma abstração simplista, podemos considerar o início da iconografia não nas cavernas, mas apenas a partir lá, vamos dizer, do Egito, onde contamos algo em torno de 5.000 anos de produção artística. Então, o próprio Papa Gregório, ele já disse que a imagem é a Bíblia dos ignorantes. Então, através das imagens, das ilustrações, que se era ensinado a ler a Bíblia, a conhecer as histórias bíblicas. Então, a imagem, ela se torna visível e um pensamento até mesmo para aqueles que não sabem ler. Então, às vezes, a leitura da imagem visual, aquilo que ela está transmitindo, às vezes ela vai falar igualmente ao que se fosse transmitido em forma de uma frase, de um texto. Então, nós estamos tão acostumados
a essa questão dos símbolos estarem inseridos no nosso dia a dia, mas nem sempre a gente acaba notando eles. Um exemplo que eu vou dar para vocês sobre o símbolo é o sinalzinho de arroba. O que remete a vocês o sinal de arroba, por exemplo? Já vai remeter à identificação de um e-mail, né? A gente já vai ligar o arroba ao e-mail. Isso é uma coisa inserida no nosso dia a dia e que a gente faz a leitura desse símbolo sem perceber. E assim, mas a leitura visual desse símbolo, ele vai depender muito do contexto em que a pessoa que está vendo está inserida, porque se for algo não relacionado com o que ela tem conhecimento, ela não vai identificar. Ela não vai identificar. Então, de repente, um símbolo que aqui, para nós, representa certa coisa, certa... Então, para aqui, pra gente, que um símbolo pode representar questão X, algo diferenciado, alguma coisa assim, a ver com alimentação, algo assim, em outra cultura, em outro local, pode ser representado de outra forma. Então, assim, é importante que a pessoa que está vendo aquele símbolo, ela também tenha que ter o conhecimento do real que aquele símbolo tem a representação. Mas assim, no caso de não conhecer, isso não vai impedir que a pessoa não compreenda também. Mas aí tem uma outra visão. Um exemplo é das placas de trânsito, né? As placas de trânsito, elas têm muito significado. Cada placa indica algo, né? Se eu não sei dirigir, se eu não tenho conhecimento das regras de placa de trânsito, eu não vou saber interpretá-las. Mas se eu ver uma placa de trânsito na estrada, eu sei que é uma placa de trânsito e que ela tem uma mensagem a passar. Então, assim, voltando lá no passado, lá na questão dos pigmentos, antes de existirem a criação dos corantes sintetizados, né, da cor sintética e tudo, eles eram utilizados os pigmentos naturais. E assim como o vermelho e o azul eram pigmentos raros, eram pigmentos difíceis, né, eles eram utilizados só pela nobreza, só por aqueles que tinham posses. Então a cor também ela é um elemento, também é um símbolo, ou seja, o vermelho e o azul lá também eram símbolos de posses, de pessoas da nobreza, que somente elas tinham condições de utilizar, devido ao grande valor, porque chegava a valer mais do que o ouro até. E nas pinturas também, um exemplo é aquela auréola amarelinha que é sempre pintada. Por que é amarelo? Porque era como eles identificavam as pessoas iluminadas. Então, nas pinturas lá, representando os santos, as passagens bíblicas, que tinha aquela auréola amarelinha, representava o quê? As pessoas iluminadas. O Espírito Santo, ele é representado pela pomba, por quê? Porque é como se fosse uma ligação entre a terra e o céu. Agora, mais um exemplo aí de símbolo. Aquele símbolo da medicina, tem uma cobra, vocês já repararam, já prestaram atenção? Sabem o porquê desse símbolo ser a cobra? Bom, isso veio lá da Grécia, porque o veneno da cobra era utilizada pelos médicos lá, né, para anestesiarem os pacientes. Então, esse símbolo da cobra da medicina veio lá da Grécia, onde o sacerdote Asclépios, eles usavam da cobra para anestesiar os pacientes.
Então, por isso, o símbolo da cobra na medicina, olha só. Então, são símbolos inseridos no nosso dia a dia que nós nem sempre a gente para pensar, para saber o porquê da escolha daquilo, porque aquilo é daquela forma, né? E assim, de maneira geral, os símbolos, signos, eles são desenvolvidos de maneira que sejam semelhantes, né, em toda a sociedade, para que possa facilitar ao máximo a compreensão de todos. Por exemplo, as placas de trânsito, elas não vão mudar o significado, sendo aqui na cidade onde eu estou ter um significado, em outra cidade outro significado. Não, ela tem sempre o mesmo significado. E apesar de a gente não precisa às vezes ser habilitado para entender todas as placas. Algumas que estão inseridas ali do nosso cotidiano, a gente já consegue entender. Uma placa, por exemplo, de pare, a gente sabe que tem que parar. A placa de proibido virar à direita ou à esquerda. A placa que é proibido transitar com bicicleta. A placa lá no parque, lá, que, né? A placa de proibido animais. A placa de limite de velocidade. Então, esses símbolos a gente consegue identificar, porque é uma coisa que a gente já está habituado a conhecer no nosso dia a dia. Então, assim, aonde a gente for, a gente vai se deparar, a gente vai se identificar com algum símbolo. A gente basta ali andar, às vezes, 1, 2 quadras da casa da gente e nós já vamos ter a imagem de algum símbolo. Aí entra os símbolos também na arte, que interferem ali. Você pode ver, vai ter o símbolo da câmera fotográfica, a filmagem, e por aí vai. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. O símbolo de feminino e masculino, né? O símbolo de homem, mulher, lá que vai na plaquinha do banheiro, o proibido fumar, proibido colocar fogo. O que mais, gente? De placas, de ícones, de símbolos, milhares, infinitos, assim. A gente fala que isso está inserido muito no nosso dia a dia. E a cor, para determinados ícones, né, símbolos e tudo mais, ele está muito presente a isso. A cor, ela tá muito presente. Um exemplo é a placa de pare. A placa de pare, ela é vermelha. E por que ela é vermelha? Porque a placa de pare não é amarela, não é azul, não é roxa. Por que ela é vermelha, né? Então, ela tem uma identidade e ela tem um significado para ela ser vermelha. Então, assim, o vermelho, ele é ligado a ser uma cor dinâmica, uma cor quente, uma cor de extrema movimentação. Então, por isso ela é associada ao movimento e ela é vermelha, que é pare, né? A gente vê o sinal de trânsito, né? O semáforo, ele tem as cores vermelho, laranja e amarelo. Desculpa, gente, vermelho, laranja e verde, que é pare, siga e atenção, né? Cada cor, ela tem seu significado. Eu estou falando das placas de trânsito, que é o que mais a gente pode estar verificando aí na nossa dia a dia, né? Existem as placas marrom, as placas azuis, que elas vão identificar, vão estar direcionando para turista, o sentido em que deve ir a certo local. Então, assim, é uma infinidade de ícones, símbolos que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente acaba por fazendo a leitura deles de forma tão automática que a gente nem percebe aquilo que está ao nosso redor, né? E assim, a cor como símbolo, ela também traz pra gente campanhas de saúde.
campanhas assim fortes, né? Vamos lá fazer um breve explanado das campanhas do mês, utilizando sempre aquele símbolo do lacinho. Deixa eu pegar um para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, peguei para vocês. Vocês já devem ter visto em um mês do ano esse símbolo aqui, com um lacinho assim, né? O que isso? O que isso simbologia? Qual que é o significado desse símbolo para vocês? Então, o símbolo amarelo, aqui, ele tem o significado do mês de maio e é para chamar atenção aos acidentes de trânsito. Ou em setembro, ao combate ao suicídio, tá? Então, no mês de maio, ele chama atenção para os acidentes de trânsito e no mês de setembro, ao combate ao suicídio. Eles falam o mês de maio amarelo, o mês de setembro amarelo. Então, eles têm um forte significado. Este aqui que todo mundo vai conhecer. O símbolo rosa. É o combate, é o símbolo, lacinho, ao quê? A prevenção do câncer de mama. Eles falam outubro rosa. Lembra, gente? Outubro rosa, que é a prevenção do câncer de mama. E aí tem o azul. Deixa eu ver se eu tenho o azul aqui. Não vou ter o azul para mostrar. Mas tem o azul, que é o novembro azul, que é em prevenção ao câncer de próstata. Temos o janeiro branco, que é referente à saúde mental. Então, gente, mais uma vez, a cor, ela tá presente do nosso cotidiano. Então, percebam que a cor, ela é fundamental para representar tanto símbolos, ícones, quanto ações educativas, propostas de saúde, programas de proteção, seja no que for, campanhas quando são realizadas, quando são montadas, elas são muito bem estruturadas no quesito cor, no que inserir, né? No que demonstrar. E essa questão dos símbolos que eu estava colocando como exemplo, geralmente as empresas dão as fitinhas, a pessoa coloca aqui na blusa, assim, fica aquele mês inteiro e tal, né? A cor, ela foi escolhida por representar algo, né? Por ter uma representação e por ter um significado forte para realizar aquela campanha naquele período que está sendo determinado. E a cor, ela também vem ter a sua representação na alimentação. Ela tem um significado simbólico na alimentação, onde certa cor de alimento sempre vai ter algo em especial, identificado. Por exemplo, os alimentos de cor laranja são ricos em vitamina C, né? Então, a cor, ela está presente também nesse quesito alimentar, do nosso dia a dia. Onde que está inserido no nosso dia a dia, aprendemos a fazer a leitura visual. Aí você fala assim, a criança tá lá com o celular, daqui a pouco, meu Deus, mas como é que encontrou o joguinho e foi lá? Porque tem um símbolo da Play Store, que é identificado de maneira específica, onde a pessoa aprende a fazer a leitura visual. Vocês imaginem só, se o celular da gente não existissem os símbolos para identificar cada aplicativo e fosse descrito esse aplicativo. Será que seria tão rápido e tão dinâmico o acesso como na visualização por símbolos? Dêem uma pensadinha, eu acho que não, né? Eu acho que de repente a gente ficaria, não teria tanta essa habilidade, ou talvez sim, mas realmente os símbolos, eles têm essa função muito dinâmica de trazer pra gente a leitura real de forma mais rápida e simplificada na nossa rotina, e comecem a perceber de maneira diferenciada, né? E a proposta que eu vou trazer agora, na sequência para vocês, é vou realizar uma pintura trazendo algum símbolo,
tá? Vou escolher lá, vamos falar dos emojis, né? Os emojis que eles têm carinha triste, carinha feliz, sorridente e tudo mais. Então eu vou fazer a pintura desses emojis que é pra gente poder ter um olhar mais dinâmico sobre o que algumas carinhas identificam, né? Tristeza, felicidade, alegria, amor, que é o mais habitual que a gente utiliza hoje em dia. Às vezes um emoji, a gente prefere mandar um emoji do que escrever. Manda lá um emoji dando risada do que escrever os kkkk, os risos lá. Ele substitui isso. Às vezes uma carinha de triste para poder simbolizar que a gente não tá bem. Uma carinha de raiva, porque a gente tá com raiva de alguma situação, tá falando de algum assunto e a gente não quer falar daquilo, não quer escrever, a gente vai representar através da carinha vermelha, que tá bravo e tudo mais. Então eu vou fazer uma pintura de vou retratar isso de alguns emojis pra gente poder ficar dinâmico e entender esses símbolos aí, tá ok? Então por enquanto é isso, então muito obrigada! Então, gente, estamos aqui novamente, agora para fazer a produção lá do símbolo de um dos emojis, né? Como eu havia comentado com vocês anteriormente. Bom, o que eu escolhi é algo que está muito inserido no nosso cotidiano, na nossa atualidade, e que estamos todos passando, e acredito eu que quem olhar já vai se identificar e vai saber o que o emoji, o que ele quer traduzir, né? Então, se vocês conseguem, eu deixei um esboço pré-definido, é aquele emoji com a máscara. Então, o emoji com o símbolo da máscara, acho que ele já traduz tudo o que a gente está vivendo nesse momento aí de pandemia que estamos passando. Então eu vou fazer a pintura dele com lápis de cor, tá? A princípio eu não vou aquarelar, só vou deixar no lápis de cor mesmo. E olha o que eu fiz. Eu fiz lá o círculo, né? Fiz o círculo, fiz os olhinhos e fiz a máscara. E agora eu vou iniciar a pintura. Enquanto eu for pintando, gente, eu vou estar falando para vocês algumas curiosidades sobre os emojis. Vou começar mostrando para vocês as cores que eu vou utilizar. Eu vou usar o amarelo. Vou usar esse amarelinho que a gente chama de amarelo ocre, amarelo queimado. Vou usar um marronzinho também, fazer os risquinhos. Um azul bem clarinho, que é para poder fazer a demarcação na máscara, mas a princípio ela vai ficar branca, mas algumas demarcações. Eu uso também esse lápis aqui, que ele é pra gente dar uma mesclada nas cores. No lugar de usar o lápis branco, vou dar um pouquinho pra misturar e mesclar as cores, eu vou utilizar ele, tá? Vou começar pelo amarelo. Vou começar, na verdade, pelo marronzinho, pintando os olhos. Vamos à primeira curiosidade. Vocês sabiam que existe o dia da comemoração mundial dos emojis? Existe, gente. Existe um dia para comemorar a data dos emojis. Assim como tem o dia lá do amigo, o dia dos namorados, também tem o dia mundial dos emojis. E esta data é 17 de julho. Olha só que curiosidade legal. 17 de julho. Então, é a data mundial para comemorar
a criação dos emojis. Sabiam dessa? E aí, como é que vocês estão com o olhar de vocês agora? Para identificar as questões aí do dia a dia. Mudar um pouquinho a percepção, de avaliar, de olhar, de ter essa interpretação diferenciada? Eu espero que sim. Esse é um desenho simples, gente, que eu tô fazendo. É só pra gente poder contextualizar a questão dos símbolos, ícones e tudo que a gente tratou nessa aula. Pra gente entender de forma mais dinâmica a representação desses símbolos. Então, assim, se a gente fosse pensar antes da pandemia, um símbolo do emoji assim, com máscara, poderia traduzir profissionais da saúde, alguma coisa assim, mas não necessariamente traduzir algo relacionado à pandemia. E se a gente vê esse emoji hoje de máscara, a gente já vai estar relacionando ele à pandemia. Então é assim, símbolos, desculpa gente, os símbolos e os ícones, né? Eles funcionam. Olha que legal que isso mostra. Ele faz, gente, o trabalho dele, ele mistura. Ele vai mesclar, vai uniformizar a cor. Olha que legal, olha a diferença. Aí o quadrinho vai mostrando pra vocês. E onde eu usei o lápis só branquinho, e aqui ainda não. Essa mesclada não foi bem legal. Mais uma curiosidade dos emojis. O que será que a gente tem de curiosidade para falar dos emojis agora? Qual seria a origem do termo, gente? Os emojis. Então, assim, no Japão, geralmente, ele se destaca por seus grandes avanços na tecnologia, né? A gente fala de tecnologia, o Japão, ele sempre está ali inserido com isso. Então, o emoji, ele foi criado por um designer do Japão. O designer lá do Japão foi quem criou o emoji. E o termo, né, ele é uma combinação de imagem e letra. Imagem e letra moji. Se formou emoji. Então, o que? Imagem da letra. Veja, um símbolo, né, gente? Um ícone, tudo mais. É a tradução, aquilo que eu falei anteriormente, de não precisar escrever aquilo que se quer dizer. Tá dando mais preciso. Agora eu vou entrar com amarelo. E já vou comentando mais algumas curiosidades.
E agora, vocês sabem me dizer qual carinha dos emojis é a mais utilizada? Vocês imaginam qual é? Será que é o coração? Será que é a carinha de apaixonado? Será que é mandando beijinho? Qual será? Pensem um pouquinho aí. Qual vocês acham que é o emoji mais utilizado? Isso, eu vou pintar aqui, gente. A carinha mais utilizada é aquela carinha chorando de rir. Ela é a mais utilizada em todo mundo. E se você for pegar o histórico aí do seu celular, eu tenho certeza de que essa carinha vai estar ali dentre as favoritas. Aquelas salvas ali nas mais usadas. Hoje eu tô usando papel de 180 gramas, tá, gente? Da Canson. Não é aquele papel que eu tava utilizando, que eu usei na aula anterior para colorir pra gente fazer a nossa produção de harmonia retangular. Eu não pretendo fazer esse em aquarela. Mas se eu quisesse, ele daria também. Porque às vezes pode ser que fique um pouquinho mais enrugadinho, né? Então... E no lápis de cor, gente, a gente tem que ir bem devagar, não adianta ter pressa. Pra gente construir a cor, chegar no tom que a gente quer, nós precisamos ir camada por camada. Não adianta botar força no lápis, senão ele acaba arranhando a folha. A gente tem que ir delicadamente, até a gente chegar no tom que a gente quer. E vamos a mais uma curiosidade dos emojis. Sabiam, gente, que os emojis já sofreram problemas judiciais por algumas referências? Então, assim, alguns dos emojis, eles acabam despertando algumas ameaças legais.
eu estava falando para vocês que alguns emojis acabam despertando algumas ações judiciais, né? Por exemplo, já aconteceu, sabe aquele símbolo com o dedinho levantado? Então, já teve um advogado indiano que exigiu a retirada daquele emoji por achar muito ofensivo e que se isso não acontecesse, iria processar a empresa. Olha só, gente. Já aconteceu com aquele símbolo lá do cheeseburger. Já aconteceu com o símbolo de arma. Então, alguns dos emojis a gente percebe que o alcance deles é tão grande que gera esse tipo de conflito aí judicial. Que coisa, né, gente? Já imaginavam alguma coisa assim? Desse tipo aí? E outra curiosidade, vamos para a curiosidade dos emojis. Sabe aquele bracinho com músculo assim, mostrando a força e tudo mais? Então, até 2015, os emojis eles tinham apenas uma cor. Não tinham aquelas cores lá, com os tons de pele diferentes, né? Então, de alguma forma, entendia-se que eles representavam apenas a pessoa de pele branca. Então, o que aconteceu? Após um pedido, a Apple exigiu que esses símbolos fossem abertos à diversidade de etnias e culturas. Onde, lá em 2015, a empresa lançou os novos emojis, que representam as cores, né, de pele de todos os grupos sociais. Então, aquele bracinho lá levantadinho e as outras carinhas que aparecem e tudo mais, o joinha lá, a gente consegue agora escolher a cor do bonequinho. E era uma coisa que quando ele lançou, não tinha, né? Então, a gente acaba usando o amarelo. Agora, para dar um pouquinho mais de sombra, eu vou usar agora esse amarelo ocre no contorno dele aqui, para dar um pouquinho mais de sombra. E o emoji amarelinho, na cor amarela, amarelo que tem vários significados, lá alegria, é a cor quente, é a cor primária. Certo, gente? Legal, né? Ele vai transmitir também sinal de alerta, atenção, né? Assim, gente, não é obrigatório vocês produzirem algo, mas é interessante vocês aplicarem de alguma forma tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Por quê? Porque a gente vai exercita fazendo, quando a gente está produzindo algo em si, a gente consegue absorver melhor. Então, porque a gente vai exercitando, ó, igual eu tô falando pra vocês aqui, o amarelo, aí a gente vai relembrando tudo que a gente viu relacionado com a cor amarela, cor primária, né? Cor quente,
qual era um exemplo de um pigmento natural para extrair a cor amarela, por exemplo, o açafrão. Que é um dos pigmentos naturais lá para a gente tomar de exemplo. E aí a gente vai exercitando, né? Qual é a cor oposta, complementar direta do amarelo no círculo cromático? Vocês lembram a cor oposta, a cor complementar direta no círculo cromático do amarelo? O roxo, né? Então a gente... É legal a gente sair produzindo e pensando e relembrando tudo aquilo que a gente já estudou. A hora que a gente pintar, gente, é uma delícia. Relaxa, traz uma tranquilidade imensa. Dá uma olhadinha que já tá dando outra cara, né? Olha que legal. Tô gostando, gente. Tô gostando do resultado. Vamos a mais alguma curiosidade? Mais alguma curiosidade? Então, vocês sabiam que a ideia inicial dos emojis, a princípio ela foi recusada? Aqui, gente, retornando, a gente parou de novo um pouquinho, mas retornando. Agora eu volto pro lápis branco, onde eu vou fazer a mescla que eu fiz igual no livro. Vocês, a gente imaginavam a presença tão forte desse tema no dia a dia de vocês? Vocês perceberam a importância da interpretação dessa linguagem visual? Olha, gente, que legal a diferença que vai dando. Eu vou usando esse lápis branco aqui para poder mesclar. Sei que a aula não é de desenho, a aula não é de pintura. A aula trata de cor. Mas é legal quando a gente vai produzindo algo e vai acompanhando o resultado. Isso é bem bacana. A gente consegue acompanhar o resultado e ver do que nós somos capazes de produzir. Às vezes a gente se fecha demais e acaba não achando que temos a capacidade de fazer algo, né? Mas tudo que a gente aprende fazendo. Nós não insistirmos, não formos insistentes naquilo que a gente quer,
a gente não consegue alcançar o objetivo. Então, tudo tem muito treino. Eu também estou no início da minha caminhada. E esse curso de extensão, gente, está sendo um grande desafio para mim. Então, assim, produzindo esse estágio, tá levando o conhecimento para além daquilo que está ao meu alcance, ao meu alcance que eu digo assim, como estamos, né, em pandemia, as escolas estão fechadas, infelizmente não pude realizar o estágio de maneira presencial na escola da maneira que eu queria, né? Então, a Uninter colocou essa possibilidade junto ao MEC lá, que eles autorizaram que o estágio fosse realizado dessa forma. Isso cria novas possibilidades para produzirmos um material diferente também, um material diversificado. Vou usar um pouquinho do branco, gente, aqui, para dar um pouquinho de luz nessa área. O branco, quando a gente usa, ele também ajuda muito a mesclar a cor, tá? Só aquele outro deixa eu ver o nome aqui. Cornor, acho que é assim que se fala. Ele tem, eu não vou dizer a qualidade diferenciada, mas ele dá um efeito diferente do que se a gente passa o lápis branco. Ele é mais sequinho, ele não tem a oleosidade do lápis de cor. Na hora aqui pra gente poder mesclar tudo aqui. Eu acho que eu deixei mais escurinho. Gente, tô amando meu emoji. É uma pena só esse momento de pandemia não poder ser um curso presencial, não poder ser um estágio presencial. Seria bem bacana estar produzindo junto dos alunos esse material, juntinho com eles. E assim, como eu disse, não é obrigatório vocês produzirem algo. As minhas aulas estão sendo aulas teóricas, né? Eu estou mostrando para vocês. Mas, se produzirem, me encaminhem para que eu possa olhar, para que a gente possa comentar, falar sobre a produção de vocês juntos. Eu vou ficar bem feliz. E assim, se quiserem, fiquem à vontade para escolher qualquer ícone também. Eu escolhi esse porque acho que representa muito o atual momento, assim, né? Representa demais o atual momento.
Vocês viram que legal, gente, o efeito que esse lápis vai... Quase finalizando, gente, quase prontinho já. Falta a gente poder detalhar a máscara aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Olha só, gente, que legal que tá ficando. Tá show, né? Olhando onde eu acho que precisa mais alguns retoques e vou fazendo. Agora eu vou vir com azul clarinho. Mais um detalhezinho mais de branco. Acho que precisa ainda. Eu preciso dar aqui uma... mais de luz aí. Mais amarelo aqui. E é assim que a gente vai fazendo. A gente vai ficando, aí a gente volta, corrige, faz de novo. E assim a gente vai fazendo. Que legal.
Agora eu vou vir lá com o azul para poder fazer alguns detalhezinhos. Não vou usar muito, tá? A máscara pode ser azul também, mas nesse caso eu vou deixar a máscara branquinha. Vou fazer aqui os sinaizinhos da dobra. Aqui assim. Só alguns detalhezinhos. Legal. Venho aqui com lápis branco agora. Aqui dois mescladinhos. Para não sujar ali o papel. Pera lá. Problemas técnicos, acontece. Tô vindo aqui para mesclar esse azul que eu coloquei aqui da máscara. Fora da câmera, gente. Aqui. Aqui, gente. Bem lindo que seus tracinhos com azul. Branco, bem cantinho. Assim aqui da máscara, né? Finalizado, gente. Prontinho aqui o meu emoji, o meu símbolo da prevenção contra o coronavírus. Acho que essa imagem aqui representa muito, né, da nossa vivência, do tudo que a gente está passando no momento. Espero que vocês tenham gostado. E continuem aí absorvendo muito conteúdo. Continuem apreciando a leitura visual de vocês aí, tá bom? Então, muito obrigada, gente, e até a próxima aula.